Fazer a leitura do versículo sagrado, livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 3, para termos a fé aumentada no nosso intercessor, advogado e médico dos médicos, nosso Senhor Jesus Cristo. Livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 3, diz assim: porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente não virá. Certamente virá, não tardará. Vamos ler novamente esse versículo tremendo e maravilhoso. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Amados irmãos e amadas irmãs, o versículo sagrado diz: se tardar, espera-o. Para tranquilizar e fortalecer Abacuque, o Senhor declara que a visão se cumpriria no tempo determinado por ele. O Eterno age com propósitos e normalmente de forma gradual. O fato de suas promessas não acontecerem imediatamente na tua vida, quando você ora, quando você busca a Deus ou manifestamos a fé, não significa que Ele falhou conosco ou que não vai responder-nos, e sim que ainda não chegou o momento oportuno para nos abençoar. Somente no Todo-Poderoso temos a segurança de um caráter perfeito que não engana, não mente, nem esquece do que prometeu. Como está escrito no livro de Salmos, capítulo 89, versículo 34, que diz assim: não quebrarei a minha aliança, não alterarei o que saiu dos meus lábios, diz o Senhor dos Exércitos. No livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 17 e 18 também, diz assim, 16, Hebreus capítulo 16, 17 e 18, diz assim: por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho, os herdeiros da promessa se interpôs com juramento, para que por suas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Amados irmãos e queridas irmãs, porém, tudo que acontece no tempo dele, tudo acontece no tempo dele, nada acontece no nosso tempo, é tudo no tempo de Deus, o tempo inteiro, amados irmãos, e não no nosso tempo. Nós, seres humanos, queremos tudo para ontem. Nós oramos agora e queremos que em poucos minutos Deus responda, e as coisas não funcionam assim. Tudo ocorre conforme os propósitos divinos. Nós temos que entender isso. Embora alguns julguem demorado o modo de Deus agir, o modo de Deus efetuar a sua promessa, podemos esperar sim nele, porque ele vai responder, ele vai dar respostas positivas, ele vai nos curar, vai nos libertar. Sua aparente demora não expressa o descumprimento da sua palavra. Ao contrário, é uma oportunidade para provarmos nossa perseverança com ele. Como está escrito no livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, que diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Amados irmãos e queridas irmãs, esse versículo sagrado nos mostra que Deus não falha jamais, e permanecer firme na fé e na confiança é essencial não somente para conquistar a nossa vitória, é essencial não somente para conquistas terrenas, mas também para a conquista da salvação do homem, a salvação da mulher, como está escrito no livro de Lucas, capítulo 18, 7 e 8. Livro de Lucas,
capítulo 18, 7 e 8, é só o tempo de eu achar, eu já vou ler. Lucas, capítulo 18, versículos 7 e 8 também, que diz assim, 18, 7 e 8 diz assim: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Que Deus abençoe.